Boa noite para você que está aí em casa nos acompanhando nessa live mariana que vai nos fazer estudar um pouquinho sobre a devoção à Nossa Senhora para a gente poder assim mergulhar ainda mais neste mês de maio, mês de Nossa Senhora. Então o tema da nossa live hoje é Conhecendo Melhor Maria para melhor seguir Jesus. Então esta é a proposta da noite de hoje, olha aí. Conhecendo melhor Maria para melhor seguir Jesus. Seja muito bem-vindo, é uma alegria poder estar aqui com você no nosso primeiro momento de fé. E o nosso objetivo com o momento de fé é justamente levar a evangelização ao seu coração. É o momento da catequese, é a oportunidade que o padre terá semanalmente de fazer uma catequese com o seu povo. E hoje a gente começa o nosso momento de fé justamente falando sobre Nossa Senhora, sobre essa devoção tão profunda, tão pura, tão bonita do nosso povo cristão católico. Mas nós vamos iniciar o nosso momento de fé fazendo uma oração, invocando a presença do Espírito Santo. Maria, que é a esposa mística do Espírito Santo, que ela venha estar presente conosco, intercedendo, para que o Espírito Santo se manifeste e ele conduza a nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, olha aí, gente, você poderá interagir conosco nessa live. Vai aparecer aí na telinha um telefone onde você vai poder usar desse número telefônico se você quiser fazer a sua doação. Como também aí pelo Facebook, é só você escrever, porque as nossas lives, ela tem esse objetivo de arrecadar fundos, de arrecadar elementos para a paróquia melhor servir a sua comunidade, servir o seu povo. E nós estamos nessa grande campanha por água mineral. E por que estamos fazendo essa campanha por água mineral? Porque a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, que é o polo do tratamento do coronavírus aqui na nossa cidade, ela não pode mais servir água aos pacientes, às pessoas, na jarra, como era de costume, como é costume em todo hospital, não é mesmo? Agora, devido à pandemia, a água só pode ser servida lacrada. Ela tem que chegar lacrada no paciente, no acompanhante. E para a Santa Casa é difícil angariar toda esta água necessária. Então, a nossa paróquia, que é uma grande parceira da Santa Casa, a gente faz esse pedido de água mineral, pode ser copinho, pode ser a garrafinha. E você que quiser doar, você pode escrever aí no Facebook, que vai aparecer aqui, e toda a nossa equipe vai estar aí anotando, e depois a gente vai entrar em contato para saber como é que a gente vai ter em mãos a sua doação. Pode ser doações em dinheiro também? Sim, pode. Você coloque tudo aí pelo Facebook ou pelo telefone, entrando em contato com o pessoal, e eles vão estar aí atendendo vocês da melhor forma possível. Então aqui eu agradeço o Mateus, o João Saluz, que estão aqui trabalhando conosco, produzindo um momento de fé que vai chegar aí na sua casa, tá bom? Olha aí, como se trata de uma catequese, eu te aconselho ter em mãos um papel, uma caneta, para você anotar aquilo que você acha importante, tá certo? Porque a gente quer aprender um pouquinho mais sobre Nossa Senhora.
Eu vou começar com vocês lendo um trechinho do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 27 ao 28. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, você que quer acompanhar, olha aí, Lucas, capítulo 11, versículos de 27 ao 28. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus explicou: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Então, olha que interessante está aqui nesse trechinho do Evangelho de Lucas. Maria é bem-aventurada porque gerou. Maria é bem-aventurada porque amamentou. Mas, acima de tudo, Maria é bem-aventurada porque escutou e praticou a palavra de Deus. Ela não foi só mãe que gerou e amamentou. Ela fez questão de ser discípula. Ela fez questão de ser serva. Ela fez questão de servir a palavra de Deus. Maria, então, o Evangelho de Lucas já nos explica por que é bem-aventurada. E o próprio Evangelho já nos explica. Maria é bem-aventurada porque gerou, porque amamentou. Mas, acima de tudo, ela é bem-aventurada porque seguiu a palavra de Deus, porque se tornou palavra viva de Deus. Queridos amigos, amigas, para a gente entender a devoção a Nossa Senhora, a gente precisa recorrer aos 4 dogmas voltados para Nossa Senhora. Quais são esses 4 dogmas? A maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria. Então, esses são os 4 dogmas de Nossa Senhora. E para a gente entender o papel de Maria, a gente pode seguir o caminho dos dogmas. Então, olha aí, você que está anotando, você que está aprendendo, olha aí, quais são os 4 dogmas? A maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição, a Assunção. Nós não vamos trabalhar nessa noite a partir da ordem que os dogmas foram proclamados. Não. Eu vou seguir uma ordem para que vocês possam entender melhor, assimilar melhor o que quer dizer cada um desses dogmas, para a gente conseguir mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Eu vou pegar aqui umas anotaçõezinhas para ver algumas datas, porque eu de data sou uma beleza. Já em 431, no Concílio de Éfeso, Cirilo de Alexandria, ele levantou esse questionamento: Maria como mãe de Deus. E no Concílio de Éfeso, esse questionamento, ele teve uma ampla discussão. Uns aceitavam, outros não aceitavam, mas Cirilo de Alexandria foi trabalhando de tal forma a conseguir, de fato, mostrar às pessoas que Maria é mãe de Deus. Então vocês vejam que o dogma da maternidade divina, essa compreensão de que Maria é mãe de Deus, não é coisa atual como muitos dizem por aí. Os primeiros cristãos
Já nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos já tinham essa compreensão de que Maria era a mãe de Deus. Mas em 431, no Concílio de Éfeso, então, com a ajuda de Cirilo de Alexandria, isso é explicitado, as dúvidas são sanadas e a igreja de fato professa: Maria é a mãe de Deus. Vocês precisam compreender que Jesus Cristo, ele é formado de duas naturezas. Jesus tem uma natureza divina que recebeu do Pai e uma natureza humana que recebeu de Maria. Toda a carne humana de Jesus é de Maria. Porque o Pai não tem carne. O Pai é espírito e verdade. Então todo o aspecto humano, toda a sua humanidade, Jesus recebeu de Maria. A humanidade vem de Maria. A divindade vem do Pai. Em Jesus, o humano e o divino se encontram. Olha que bonito. Santo Agostinho chegava a dizer que de tão humano que Jesus era, ele só podia ser Deus. De tão humano que ele era, ele só podia ser Deus. E é aqui que vem a confusão. Porque tem alguns cristãos que separam a divindade e a humanidade. Como se no ventre de Maria estivesse só o homem. E ele passa a ser Deus depois do ventre de Maria. Não, meus irmãos e minhas irmãs. Desde a concepção no ventre de Maria, Jesus é homem e Deus. É a mesma coisa. Tem pessoas que dizem assim: uma coisa é o padre Márcio André, outra coisa é o Márcio André. Como é que vocês conseguem dividir isso? Então eu só sou padre quando eu estou na igreja. Fora da igreja, eu não sou mais padre. Então quer dizer, se eu sou padre só na igreja, então é só na igreja que eu tenho que viver o celibato? Quando eu estou lá na rua eu posso ter uma namorada? Não, o senhor é padre? Então, peraí. Então não se separa Márcio André de padre Márcio André, é uma coisa só. Você, minha amiga que está aí me ouvindo, você é casada. Seu marido só é seu marido quando está dentro da sua casa, lá no trabalho dele ele não é mais seu marido, não? Não, claro, lá no trabalho ele usa aliança justamente para dizer o quê? Ele é meu marido. A gente não separa o humano do divino. Desde o momento da concepção, Jesus é homem e é Deus. Então Maria trouxe no seu ventre somente o homem Jesus? Não. E a gente nem precisa dizer que ela trouxe o homem e o Deus Jesus, porque só da gente dizer, olha aí católicos, só da gente dizer Maria gerou Jesus, eu já estou dizendo, Maria gerou o humano e o divino. No ventre dela estava o humano e estava o divino. Vocês estão entendendo? E quando a igreja nos ensina, porque assim compreendiam os primeiros cristãos, que Maria é mãe de Deus, a igreja não está querendo em momento algum dizer que Maria é mais do que Deus. Aí começa a confusão. Porque para muitos cristãos, afirmar que Maria é a mãe de Deus é afirmar que ela é mais do que Deus. Porque nós temos essa ideia de que mãe nasceu primeiro. E muitos cristãos não conseguem entender isso. Gente, olha aí. É tão tranquilo de entender isso. Maria não é deusa.
Maria é uma humana escolhida por Deus para dar ao seu filho a sua humanidade. O divino entra no ventre de Maria e ganha ali no ventre dela a sua humanidade. Jesus não passa a ser Deus depois que ele sai do ventre de Maria. É no ventre de Maria que o divino ganha a carne humana, que o divino ganha a forma humana. E o divino vai sendo gerado como humano no ventre de Maria. Ela porta dentro de si Deus que, graças à sua carne, vai aos poucos se fazendo homem. Vocês conseguem entender isso? E daqui a pouquinho você vai poder começar a fazer suas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, você pode anotar aí a sua perguntinha. Porque daqui a pouco o padre vai tentar responder algumas perguntas que vão surgindo. Deus vem ao ventre de Maria, e no ventre de Maria ele vai ganhando a carne humana e vai se tornando humano. Se Maria traz no ventre o divino, que vai se tornando humano, eu posso dizer que ela é mãe somente do humano? Não. Ela é mãe também do divino. Porque não tem filhos gêmeos. Maria não deu à luz a 2 filhos, um divino e um humano. Não, em Jesus, humano e divino se encontram. Por isso, Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus. Porque no seu ventre, Deus se fez homem. Depois, o segundo aspecto que vai nos ajudar a compreender melhor a figura de Maria é com o dogma da Imaculada Conceição. O que quer dizer isso, o dogma da Imaculada Conceição? Proclamado em 1854 por Pio IX. Então, em 1854, Pio IX proclama que Maria é a Imaculada Conceição. O que quer dizer Imaculada Conceição? Imaculada, sem mácula. O que quer dizer isso? Sem pecado. Concebida sem pecado. Porque Conceição quer dizer concebida. Então, quando eu falo da Imaculada Conceição, tem até aí a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Nós, brasileiros, temos como padroeira a Imaculada Conceição Aparecida. Porque Nossa Senhora Aparecida é uma imagem da Imaculada Conceição. Vocês sabiam disso? Ganhou o nome de Aparecida porque aquela imagem da Imaculada Conceição apareceu nas redes dos pescadores lá no Rio Paraíba do Sul. Então ela ganha o título de Aparecida só porque a imagem apareceu pescada lá no rio. Mas aquela imagem é da Imaculada Conceição. Então, quando a gente reza a Nossa Senhora da Conceição, quando a gente canta, né, Viva a Mãe de Deus, né, sem pecado concebida, Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Nós estamos querendo dizer o que com isso? Nós estamos querendo dizer que Maria foi concebida no ventre de Ana, sua mãe, sem a marca do pecado. Vamos entender por que isso. A Sagrada Escritura nos fala que Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então Jesus, ele foi humano, mas sem pecado. Se Maria fosse pecadora, entendam bem isso.
ela teria transmitido a Jesus no seu ventre, por meio do seu sangue, por meio da sua carne, por meio da sua genética, ela teria transmitido a Jesus o pecado. E Jesus então iria ser gerado numa carne pecadora, e iria trazer consigo a marca do pecado de Adão e Eva. Como vencer o pecado se ele foi gerado no pecado? Seria uma contradição. Que muitos cristãos, ao desprezarem Maria, não conseguem perceber o que eles estão desprezando. Porque quando a gente despreza Maria e diz que Maria é uma mulher qualquer, nós estamos dizendo que Jesus trouxe na sua carne o pecado. Ah, claro que não, Padre Márcio, o senhor está doido? Jesus não trouxe o pecado, mas Maria era uma mulher como outra, Maria era pecadora. Quando você diz isso, você diz que na carne de Jesus tem pecado, porque a carne de Jesus, a humanidade de Jesus é toda de Maria. Vocês estão entendendo? A carne de Jesus é toda de Maria. Então, quando eu digo que ela é uma mulher como qualquer outra, que ela é pecadora como qualquer outra, eu estou desprezando a santidade total de Jesus Cristo. Agora, quando eu digo que ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado, eu estou dizendo que ele é o Santo dos Santos. Santo, porque gerado por Deus. Santo, porque gerado por uma mulher sem pecado. Ah, então o Pai criou Maria para essa finalidade? Sim, sim. O Pai criou Maria, preservada da mancha do pecado original, justamente para ela poder dar ao mundo o autor da vida. Então, Padre Márcio, se o Pai preservou Maria, se o Pai criou Maria sem o pecado para ela ser a mãe do Salvador, a teologia da predestinação está certa, os calvinistas estão certos, e todas as igrejas que descendem do calvinismo, como a igreja presbiteriana, então está certa quando afirma a teologia da predestinação. Não estão certos. E por que não estão certos? Porque embora criada para ser a mãe do Salvador, criada para ser a mãe do Filho de Deus, criada, preservada do pecado original, esta vontade divina não foi imposta a Maria. Lucas capítulo 2, a gente encontra a anunciação. Quando o anjo Gabriel visita Maria, quando o anjo Gabriel adentra o lar da Virgem Nazarena, para lhe dizer que ela foi escolhida dentre todas as mulheres da terra para ser a mãe do Salvador. E o anjo não foi lá na casa de Maria simplesmente para informar a ela: eu estou vindo aqui te informar que você, a partir de agora, começará a gerar o Filho de Deus. Não. O anjo foi lá pedir a ela o consentimento. Olha como é bonito. O amor não escraviza ninguém. Mesmo criada, preservada do pecado, criada para ser mãe do Salvador, Deus não impõe a Maria a sua vontade. Ele vai lá perguntar a ela: você aceita? E o Verbo se faz carne no seio de Maria, mediante ao sim. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua
tua vontade. Então Maria aceita. Maria dá permissão do Espírito Santo penetrar o seu ventre, se unir à sua humanidade e gerar Jesus. Então vejam bem o que o dogma da Imaculada Conceição quer nos dizer. Para gerar aquele que haveria de destruir o pecado, para gerar o Santo dos Santos, a mulher escolhida não podia ter uma carne pecadora. A mulher escolhida precisava ser santa, pura, imaculada. Assim, no seu ventre, ela não transmite o pecado para o seu filho, que é gerado humanamente puro. Se você acredita que Jesus era igual a nós em tudo, exceto no pecado, você já está acreditando que a carne que o gerou não tinha pecado. Não tem como separar uma coisa da outra. Porque se ele foi gerado por uma carne pecadora, ele tinha pecado. Você acredita que Jesus tinha pecado? Ah, mas o pecado, Padre Márcio, é uma opção do homem. Tudo bem. Mas e quando você diz que a carne humana é fraca? O pecado é uma escolha do homem. Sim, você não está errado, não. Mas com exceção de Maria, você conheceu algum outro humano que não tenha pecado? Por que todo homem tende ao pecado? Porque ele traz na sua carne a marca do pecado. Que nós, católicos, acreditamos ser totalmente dissolvida por meio do batismo. Por isso o batismo é tão importante. Porque nos lava, nos banha, nos purifica das tendências ruins que a carne paterna e materna nos proporcionaram. Por isso que Jesus não precisava ser batizado. Vocês estão entendendo? Porque ele não tinha pecado e nem tampouco tendência para o pecado. O pecado de Adão e Eva não o tocou. E por que o pecado de Adão e Eva não o tocou? Porque a sua mãe não tinha na sua carne nenhuma tendência para o pecado. Porque a sua mãe foi preservada por Deus do pecado. E concebida no ventre de sua mãe Ana, preservada do pecado. O Espírito Santo a envolveu para que o pecado de Joaquim e de Ana não penetrasse em Maria. Por isso, Jesus pode destruir o pecado. Agora, ela, para conceber Jesus no seu ventre, ela teve relação sexual? Não. Isso é comum a todos os cristãos, não são só os católicos, não. Todos os cristãos aceitam que a concepção de Jesus foi um ato milagroso. Ou seja, a concepção de Jesus foi um milagre. Porque é impossível uma mulher conceber um filho sem a ação de um homem. Agora, Maria não teve a ação humana para gerar Jesus. Ela concebeu Jesus pela ação do Espírito Santo.
foi puramente pela ação do Espírito Santo. Então não houve ato sexual. Não houve ato sexual para a concepção. Houve um milagre. O Espírito Santo virá sobre ti. A força do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti, olha aí o santo, sem pecado, será chamado Filho de Deus. Ah, mas quando Jesus nasceu, ele rompeu o ímen de Maria, ele acabou com a virgindade dela. Bom, outro dia eu conversava com uma ginecologista e ela dizia que tem o tal do ímen elástico, você já ouviu dizer isso? Se até a ciência pode dar brechas para isso, mas não vamos entrar na ciência, não, vamos deixar isso de lado. Eu só quis pôr a pulguinha atrás da sua orelha, mas vamos entrar por outro lado. Se você consegue acreditar no mais difícil, não consegue acreditar no mais fácil. Se você consegue acreditar que a concepção de Jesus não rompeu a virgindade de Maria, por que não consegue acreditar que Jesus pode ter nascido mantendo íntegra a virgindade de sua mãe? Tudo bem, padre, eu entendo. Concebeu mantendo virgem, deu à luz e permaneceu virgem. Mas ela era esposa de José e toda esposa tem um ato sexual com seu marido. Só que José compreendeu muito bem que a função dele não era desposar Maria, porque ela já havia sido desposada por Deus. José compreendeu o que muitos que se dizem cristãos não conseguem compreender. Que Maria era esposa de Deus. Ela foi desposada por Deus. José foi o guardião da Sagrada Família. E nós que somos paroquianos da Sagrada Família sabemos muito bem disso. Ele é o guardião da Sagrada Família. Ele guardou Maria. Ele guardou Jesus. Ele deu a Jesus a linhagem real de Davi, porque José era descendente de Davi. Ele deu a Jesus a linhagem real, porque ele deu a Jesus um nome. Está lá nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Porque naquele tempo as mulheres não podiam dar descendência, dar nome aos seus filhos. E por isso José vai dar seu nome, vai dar sua descendência a Jesus. Vai guardar Maria e Jesus, como nós vimos na fuga para o Egito, para se livrar da matança dos inocentes, tramada por Herodes. José não conviveu com Maria de forma marital, mas ele respeitou Maria, porque ele compreendeu que a sua missão era cuidar da esposa do Espírito Santo. Às vezes as pessoas esquecem que a fé, ela precisa dar um salto, sabe? As pessoas querem explicar a fé como 2 mais 2 são 4. Eu gosto muito de Paulo quando ele diz, olha, a loucura para os homens é a sabedoria de Deus. Ter fé é dar um salto, é ir além daquilo que a ciência me diz. Sendo esposa de Deus, sendo a escolhida de Deus, sendo gerada sem o pecado, Maria não podia ser tocada por um homem.
porque ela era toda de Deus. A sua virgindade marca toda a sua pureza. A sua virgindade marca a sua entrega total, radical ao Senhor, seu Deus. Ela não abraçou só o seu projeto, ela quis ser toda sua, toda dele, toda de Deus. Então esse dogma da virgindade perpétua é um dogma que nasceu daquilo que os primeiros cristãos já acreditavam, já falavam, chamavam Maria de virgem. E em 649, no Concílio de Latrão, o Papa Martinho I começou a falar da virgindade de Maria. Ele fez um discurso belíssimo sobre a virgindade de Maria. E não decretou lá no Concílio de Latrão, em 649, o dogma da virgindade perpétua de Maria. Sabe por quê? Porque todos os cristãos acreditavam nisso. Todos os cristãos comungavam dessa mesma concepção. Mas em 1555, no Concílio de Trento, o Papa Paulo III tem que proclamar o dogma da virgindade perpétua. Porque muitos já estavam duvidando da virgindade de Maria. Então, quando a gente pega o Concílio de Latrão, em 649, e vê que o Papa Martinho I faz um discurso belíssimo sobre a virgindade de Maria, sem proclamar dogma algum, a gente já vê que aquilo era inerente à fé daquele povo, daquela gente. Mas quando a gente percebe que em 1555, quando o Papa Paulo III tem que proclamar o dogma, é porque já estão duvidando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olhem bem. Maria é mãe de Deus. Mas para dar uma carne santa, aquele que seria o santo dos santos, ela precisou ser concebida sem pecado. No momento em que ela aceita ser a mãe do Filho de Deus e o Espírito Santo vem sobre ela, o Espírito Santo a desposa. Então Maria passa a ser a esposa mística do Espírito Santo. E por isso ela não vai ter relação sexual com homem algum, nem com José, o seu esposo. Porque ela é toda de Deus, ela é a esposa dele. Ela concebe Jesus por um milagre, sem a ação de um homem. Ela dá à luz a Jesus mantendo-se virgem, já que a virgindade não foi rompida da concepção. E compreendendo-se esposa de Deus, ela não mais vai se deitar com homem algum, porque ela é toda de Deus. Então Maria se mantém virgem antes, durante e depois do parto. Virgindade perpétua. Aqui eu já vou responder a uma pergunta que vira e mexe, essa pergunta aparece. Ah, padre, mas Maria tinha outros filhos. Tinha? Eu não sei. Tinha? Vamos pegar aqui o Evangelho quando fala sua mãe e seus irmãos estão aí, né, te chamando, está lá, né, em Mateus 12, 46 a 50. Tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando. Ora, padre, né? Ora, padre. A palavra de Deus está clara aí, tua mãe e teus irmãos. Oh, meu povo, vai estudar cultura judaica, meu povo, antes de falar bobagem. Esse evangelho não foi escrito hoje. Vai estudar um pouquinho a cultura judaica. E vocês vão ver que no tempo de Jesus, né, os primos em primeiro grau
não eram chamados de primos. Então a gente vê que Isabel, que João Batista não eram primos de primeiro grau de Jesus, porque era prima de Maria, primo de Jesus. Então eles já eram primos de segundo, de terceiro grau. Porque os primos de primeiro grau, quer dizer, os filhos da minha tia, para os judeus do tempo de Jesus, não eram meus primos. Os filhos da minha tia são meus irmãos. E você sabia que 2 dos apóstolos eram primos, ou seja, irmãos do Senhor? Tiago menor e Judas Tadeu. Tadeu e Tiago eram primos. Para nós, na linguagem judaica, irmãos do Senhor. Então, quando o Evangelho de Mateus fala, tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando, eles não estão querendo dizer que são os filhos de Maria. Eles estão querendo dizer que Maria está acompanhada dos seus sobrinhos. Então, este trecho do Evangelho de Mateus não é argumento para dizer que Maria teve outros filhos e por isso ela não é virgem. E isso é falta de conhecimento da cultura judaica milenar do tempo de Jesus. Porque quem conhece a cultura do tempo de Jesus nunca diz uma bobeira dessa. E por fim, nós vamos então falar do dogma da Assunção de Maria. Maria, que é elevada ao céu em corpo e alma. Este dogma, ele foi proclamado, em 1950 pelo Papa Pio XII, o dogma da Assunção. Mas já no século VIII, o Papa Sérgio I participava de uma festa da Assunção. Depois o Papa Leão VI também confirmou esta festa da Assunção. Mas em 1950, o Papa Pio XII proclama o dogma da Assunção. O padre já explicou, vocês que estão prestando atenção já conseguem entender. Por que o Papa Sérgio III participou dessa festa? Por que o Papa Leão VI participou? Porque isso era uma compreensão natural para os cristãos. Por que então que tem que se proclamar tantos anos depois um dogma? Porque começa a se duvidar disso. Alguns grupos começam a duvidar disso, a levantar falso. Então se coloca o dogma. Nós aprendemos no livro do Gênesis, aprendemos com a patrística, que a morte é consequência do pecado. Nós acabamos de conversar que Maria não teve pecado. Ela foi concebida sem pecado. Se a sua carne era pura, imaculada, santa, a sua carne poderia sofrer a corrupção da morte? A sua carne poderia ir para a sepultura e ser degenerada? Não. A nossa carne vai para a sepultura. A nossa carne é desfeita porque nossa carne é pecadora. Agora, a carne de Maria não podia sofrer a corrupção da morte, porque a morte vem mediante o pecado. E Maria não tinha pecado. Então, o que acontece com Maria? Ao findar os seus dias, ao morrer, o corpo de Maria não fica na terra para ser desfeito. O filho vem ao encontro da mãe e a ressuscita. Gente, olha que mistério mais profundo
e mais bonito. Quando a mãe morre, imediatamente o filho vem e a ressuscita. O corpo de Maria, que é levado ao céu, é um corpo glorioso, tal qual o corpo de Jesus ressuscitado. É um corpo que venceu a morte e não morrerá jamais. Mas Maria ressuscita por força própria? Não, porque ela não é deusa. Ela ressuscita pelos méritos do seu filho. E aí eu faço a vocês uma pergunta que é feita por São João Damasceno. Qual filho não faria isso pela sua mãe? Se você tivesse esse poder, você deixaria sua mãe corrompida pela morte? Me responda. Se você tivesse esse poder, você deixaria sua mãe ser corrompida pela morte? Você não deixaria. Nenhum filho, sendo bom, deixaria a morte corromper sua mãe. Por que Jesus haveria de deixar? Esse São João Damasceno. E é tão bonito quando, lá no dogma da Imaculada, da Assunção de Nossa Senhora, tem um trecho que diz: a carne de Jesus e de Maria são a mesma carne. Olhe bem isso. A carne de Jesus e de Maria são a mesma carne. Portanto, a carne de Maria devia ter a mesma glória que teve a de seu filho. Portanto, se a carne de Maria é a mesma carne de Jesus, a carne de Maria devia ter a mesma glória que teve a de seu filho. A festa da Assunção de Nossa Senhora é tão importante para nós, sabe por quê? Porque ao celebrarmos a Assunção de Nossa Senhora, nós estamos celebrando aquilo que no final dos tempos vai acontecer conosco. Porque no final dos tempos, quando Jesus aqui voltar, ele vai ressuscitar os mortos, quer dizer, como diz Jó, na nossa própria carne, agora gloriosa, que não mais morrerá, na nossa própria carne de Jó, nós veremos a Deus. Na nossa própria carne, nós veremos a Deus. Isso se dará no último dia. Porque os únicos que estão no céu em corpo e alma é Jesus e a Virgem Maria. Os únicos que estão no céu em corpo e alma são Jesus e a Virgem Maria. Os santos estão no céu em alma, mas os seus corpos permanecem aqui na terra. Seus restos mortais permanecem aqui na terra, aguardando a volta de Jesus, o dia feliz da ressurreição dos mortos. Agora, quem está no céu de corpo e alma é Jesus e a Virgem Maria. Celebrar a Assunção, dizer que ela foi levada ao céu em corpo e alma, é acreditar um dia meu Senhor voltará e Ele também vai me ressuscitar. Ele voltará. E o que fez em Maria, Ele fará comigo também. Então vejam vocês, Maria morre, permanece morta, seu corpo é desfeito pela terra? Não. Por que não? Porque a morte é consequência do pecado e Maria foi concebida sem pecado. Mas ela ressuscita e é assunta ao céu por poder próprio? Não. Ela é assunta ao céu pela graça do seu Filho. Ascensão. Jesus se eleva ao céu em corpo e alma com sua própria força. Assunção. Maria é elevada pelo Filho em corpo e alma até o céu. Olha como isso
É bonito, não é mesmo? E o padre vai tomar uma aguinha aqui. Ó. O João está trazendo uma aguinha aqui para o padre, para a gente tomar fôlego. Vocês podem ir fazendo agora as suas perguntas. Vejam bem, não dá para ser cristão católico não crendo em Maria. E isso precisa ficar muito claro para vocês. Para ser um cristão católico autêntico, você tem que acreditar que Maria é mãe de Deus, concebida sem pecado, virgem antes, durante e depois do parto, e elevada aos céus pelo Filho em corpo e alma. Esses 4 pontos acerca da Virgem Maria é o que nos definem como cristãos católicos. E antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de ler quase que uma poesia de São João Damasceno, tão bela, que fala da Assunção da Virgem Maria. São João Damasceno, doutor da Igreja. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção enquanto os meninos vão organizando as perguntas. Assim morreu a Virgem Maria. A mãe de Deus não morreu de doença. Por não ter pecado original, não tinha por que receber o castigo da doença. Ela não morreu de velhice, porque não tinha por que envelhecer, já que a ela não lhe chegava o castigo do pecado dos primeiros pais. Envelhecer e acabar por fraqueza. Ela morreu de amor. Sim, ela morreu de amor. Era tanto o desejo de ir para o céu onde estava o seu filho, que este amor os fez morrer. Cerca de 14 anos após a morte de Jesus, quando já tinha empregado todo o seu tempo em ensinar a religião do Salvador a pequenos e grandes, quando tinha consolado tantas pessoas tristes e tinha ajudado tantos doentes e moribundos, fez saber aos apóstolos que já a data de partir deste mundo se aproximava para a eternidade. Os apóstolos a amavam como a mais bondosa de todas as mães e se apressaram a viajar para receber dos seus maternais lábios as suas últimas dicas e de suas mãos sacrossantas a sua última bênção. Foram chegando e com lágrimas copiosas e de joelhos beijaram essas mãos santas que tantas vezes os tinham abençoado. Para cada um deles teve a excelsa Senhora palavras de conforto e de esperança. E depois, como quem se dorme no mais plácido dos sonhos, foi ela fechando santamente os seus olhos e a sua alma, 1000 vezes abençoada, partiu para a eternidade. A notícia se espalhou por toda a cidade e não houve um cristão que não viesse a chorar ao lado do seu corpo, como pela morte da própria mãe. O seu enterro mais parecia uma procissão de Páscoa do que um funeral. Todos cantavam aleluia com a mais firme esperança de que agora tinha uma monárquica protetora no céu para interceder por cada um dos discípulos de Jesus. No ar sentiam-se suavíssimos, mais fortes aromas e parecia ouvir cada um harmonias de músicas muito suaves. Mas Tomé apóstolo não tinha alcançado de chegar a tempo. Quando ele chegou, eles já tinham voltado de enterrar a mãe abençoada. Pedro disse Tomé, não podes negar-me o grande favor de poder ir ao túmulo da minha mãe e dar um último beijo a essas mãos santas que tantas vezes me abençoaram. E Pedro aceitou. Eles foram todos para o Santo Sepulcro.
E quando já estavam por perto, começaram a sentir de novo suavíssimos aromas do ambiente e harmoniosas músicas no ar. Abriram o sepulcro e, em vez de ver o corpo da Virgem, encontraram somente uma grande quantidade de flores muito lindas. Jesus Cristo tinha vindo, tinha ressuscitado a sua Mãe Santíssima e a tinha levado para o céu. Isto é o que chamamos Assunção de Nossa Senhora. E quem de nós, se tivesse os poderes do Filho de Deus, não teria feito o mesmo com a sua própria mãe? Então fica aqui essa perguntinha bonita, né? E quem de nós, se tivesse os poderes do Filho de Deus, não teria feito o mesmo pela sua própria mãe? Então vejam bem, você que está nos acompanhando nesse momento de fé, nessa nossa catequese, crer em Maria é crer. Vamos repetir juntos para ver se você fixou que ela é mãe de Deus, concebida sem pecado, virgem antes, durante e depois do parto, e assunta ao céu, ressuscitada em corpo e alma pela graça de seu Filho Jesus. Temos dúvidas aí, gente? Boa noite, Padre Márcio. Estamos chegando aí a 1 hora de live, né, exatamente. E tem uma pergunta aqui da Natália Januário, né? Boa noite, Padre Márcio. Como Maria foi preservada do pecado? Como ela não herdou o pecado da mãe? Natália Januário. Quando nós falamos, Natália Januário, que ela é concebida sem pecado, sua concepção também é um milagre. Tá certo? Da mesma forma que a gente entende que Jesus foi concebido no ventre de Maria sem a ação de um homem, isso é um milagre, nós também acreditamos no milagre de que no ventre de Ana, Maria foi envolta de tamanha graça a não absolver o pecado dos seus pais. Então, a concepção de Maria também é um ato milagroso. Letícia Salerno, Padre Márcio, ela pergunta assim: Padre Márcio, e o ladrão, na hora da crucificação, está lá só em alma? Eu acho que ela quis dizer... Sim, eu entendi a pergunta. Uhum. Isso, Letícia, né? Letícia, ele está lá somente em alma. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O corpo daquele ladrão, que a tradição nos ensina a chamar de Dimas, ele foi sepultado e sua carne se corrompeu na terra. Mas a sua alma alcançou o perdão do Cristo ali mesmo na cruz e ele entrou no céu. Então, Dimas, que a gente chama de bom ladrão, ele está no céu somente em alma, esperando o dia da ressurreição. Padre Márcio, atualizando aqui, né, tivemos uma doação do Elias Rafael, 3 fardos de água de 500 ml, totalizando 36 garrafas de água de 500 ml. Elias Muito Rafael. Obrigado, Elias. Deus te abençoe, filho. A Liliane Maria está perguntando: Padre, explica, por favor, por que maio é considerado o mês mariano? Liliane Maria, perdão. Olha, filha, a igreja no Brasil, ela tem essa tradição de meses temáticos, né? Então veja que a gente tem mês mariano, a gente tem mês da Bíblia, a gente tem mês das vocações, a gente tem mês das missões, né? Então, maio foi escolhido já, né, há muitos anos, porque está ligado ao mês das mães. Então, sendo o mês das mães e sendo Maria a mãe de todas as mães, a Igreja do Brasil atribuiu a este mês o mês dedicado à Virgem Maria. É uma devoção ligada diretamente à maternidade. Maria, mãe de todas as mães. Padre Márcio, a Sandra Ribeiro, aqui da paróquia, né, lá do dízimo, está perguntando o seguinte: se Maria foi concebida sem pecado, então os pais dela não tinham pecado? Seguindo o que o Senhor disse, ela foi concebida sem pecado para ser a mãe de Jesus.
Sandra. Olha aí, Sandra. Voltando lá, a resposta que eu dei, se eu não me engano, a Letícia, né? A concepção de Maria é tida como um ato milagroso, né? Os pais de Maria, Joaquim e Ana, eram pecadores, eles tinham pecado. Mas o Senhor preservou Maria de tal forma a não absolver, a não ser gerada no pecado dos seus pais. Por isso a gente diz que a concepção de Maria e também a concepção de Jesus são atos milagrosos. Padre, mais uma atualização aqui de doações. A Lilian e a Letícia Salerno, né, estão doando 2 fardos de água de 500 ml, no total, e 24 unidades, né, de garrafas de 500 ml de água. Muito obrigado, Lília. Obrigado, Letícia. Deus abençoe vocês. A Santa Casa agradece. Tem uma pergunta aqui interessante, Padre Márcio. A mulher citada em Gênesis 3,15, no qual Deus fala à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu a ferirás o calcanhar. Seria uma referência a Maria? Olha, a mulher do Apocalipse, né? Ela pode receber 2 interpretações. Uma, sem dúvida alguma, ela pode ser atribuída a Maria, sim, né? Porque se por Eva entrou o pecado no mundo, por Maria nos chegou a salvação, né? Se Eva gerou o pecado, Maria gerou a graça. Então essa mulher do Apocalipse, ela pode sim ser atribuída a Maria. Mas também tem uma outra interpretação teológica que diz que a mulher do Apocalipse é a figura da igreja. Desta igreja que, por meio do anúncio da palavra, pelo meio dos sacramentos, pisa na cabeça da serpente, porque gera a salvação para o mundo. A Tatiana Eugênio está perguntando aqui, Padre Márcio, tenho dúvida de Nossa Senhora Aparecida, Abadia, Fátima, etc. São todas Maria, mãe de Jesus? Sim, olha aí, uma boa pergunta que muita gente se confunde, né? Só existe uma Nossa Senhora, né? Mas a vida de Nossa Senhora, muitos momentos da sua vida, foi ganhando títulos diferentes, como também na nossa vida, né? Lá na minha casa eu tenho um jeito de ser chamado, em outra paróquia por onde eu passei eu tenho um outro jeito, aqui eu tenho um outro jeito de ser chamado. Lá eu era o Padre Márcio André de Frutal, o Padre Márcio André do Alfredo Freire, agora é o Padre Márcio André da Sagrada Família. Quer dizer, a gente vai ganhando títulos, né, por onde a gente vai passando. Mas a gente deixa de ser o que somos porque ganhamos um título diferente, um apelido diferente? Não, né? Claro que não. Agora, né, Maria nasceu em Nazaré, então a gente chama de Maria de Nazaré. Quando o anjo anunciou o nascimento do Salvador, a gente costuma chamar Nossa Senhora da Anunciação. Quando ela foi visitar sua prima Isabel, a gente costuma chamar Nossa Senhora da Visitação. Quando ela deu à luz a Jesus, Nossa Senhora da Natividade. Quer dizer, a vida dela tem, né, vários momentos e a partir de cada momento ela recebe um título, né? E depois, muitos lugares, nós tivemos devoções particulares a Nossa Senhora. Por exemplo, nós tivemos na cidade de Fátima, em Portugal, a aparição de Nossa Senhora. Então ali ela ganhou o nome de Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Porque apareceu na cidade de Fátima. Nossa Senhora de Lourdes, ela apareceu na cidade de Lourdes, lá na França. Por isso, apareceu se dizendo: eu sou Imaculada Conceição. Mas ela ganha ali o nome de Lourdes, por quê? Porque ela apareceu em Lourdes. Nossa Senhora Aparecida é a imagem da Imaculada Conceição, mas como apareceu, o povo começou carinhosamente a chamar de Aparecida. O milagre de Guadalupe, né? Nossa Senhora de Guadalupe. Então, Tatiana, é a mesma Nossa Senhora que ganha diversos nomes a partir das devoções locais e também a partir dos fatos da sua vida. Mas só existe
uma Nossa Senhora, que é a mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo. Padre Márcio, tivemos aqui uma pergunta em comum, né? A Águida Pimenta e o Alexandre, eles estão perguntando como Nossa Senhora faleceu. Sim, esse dado nós não temos, né? É por isso que a poesia de São João Damasceno diz: não foi de doença, não foi de velhice, porque nós não temos esse dado como se deu a morte da Virgem Maria. O que nós professamos, e nós também, isso não é tão importante a nossa fé como morreu. O que é importante a nossa fé é saber que ela não permanece na morte. Pela graça do Filho, ela ressuscita imediatamente num corpo glorioso, ela é elevada aos céus. Só aproveitando aí, a Águida e o Donizete, padre, estão doando uma cesta básica, viu? Muito obrigado, Donizete, obrigado, Águida, Deus dê fartura a vida de vocês. Aqui. Padre, por que nas bodas de Caná, Jesus trata Maria como mulher? Porque ali Maria passa a ser a figura daquela comunidade. João, ele tem muito essa particularidade, certo? João, ele escreve todo o seu evangelho para a sua comunidade. Então, Maria ali é a figura de uma comunidade que intercede, né, para que o milagre da vida aconteça, né? Então ali a gente tem que olhar essa palavra mulher justamente porque João fala como uma comunidade que intercede. Olha aí, gente, o poder da intercessão de uma comunidade. Padre, o Murilo Tito está comentando aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Padre Márcio. Uma pergunta. Quando Jesus na cruz diz a Maria que ali está seu filho amado e que filho, aí está sua mãe, né? Jesus quis dizer que Maria é realmente nossa mãe e somos todos filhos dela? Sim, né? A gente precisa entender que a cultura judaica, as leis judaicas do tempo de Jesus, elas eram muito duras. As viúvas, quando não tinham mais homem algum, elas sofriam muito na sociedade. Muitas viúvas precisavam mendigar, esmolar, outras até se prostituir, né? Então, quando Jesus ele diz, mulher, eis aí teu filho, é como se ele dissesse a Maria, mãe, a senhora não está sozinha. Homem, eis aí tua mãe. É como se ele dissesse, cuida da minha mãe para mim. E João faz a gente então compreender que muito mais de que uma mulher aceitar um homem como filho e um filho aceitar uma mulher como mãe, Jesus está entregando aquela mulher para ser mãe de toda a humanidade. Mãe, cuida da humanidade. Mãe, eis todos teus filhos. E dizer para João, eis aí tua mãe, é dizer para toda a humanidade, cuida dela como mãe, olha para ela como mãe, e ela haverá de interceder por vocês. Então ali na cruz, sim, Maria é entregue para ser mãe de toda a humanidade. Essa aqui é uma pergunta minha, padre. Algum relato, né, sobre a idade que Nossa Senhora viveu até sua assunção? Olha, se calcula mais ou menos que ela tinha aí entre 13 e 14 anos quando o anjo, né, a visitou. Jesus viveu 33 anos. Então aí já dão quanto? 33 com 14... 47, é isso? 47. São João Damasceno diz aqui que mais 14 anos da morte de Jesus. Então aí a gente soma, mas isso, filho, é só uma estatística, não temos nada como comprovar que foi essa a idade de Maria. Certo, vamos lá. Sandra Auxiliadora, na contemplação do terceiro mistério doloroso, quando Jesus está carregando a cruz, Jesus fala, filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas choreis sobre vós mesmas e sobre seus filhos, porque virão dias em que se dirá, felizes as estéreis, isso ventres que não geram e os peitos que não amamentaram. O que ele quis dizer? A Sandra Auxiliadora está perguntando, padre. Então, Sandra, na verdade, aí Jesus está consolando aquelas mulheres, né, e falando do sofrimento que o pecado traz ao mundo, a tristeza daquele mundo. Porque ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Aquele sofrimento dele
é passageiro. Mas o mundo imerso no pecado, quantas mulheres vão ver seus filhos sofrerem? Quantas mulheres vão ver os seus filhos amargarem? E é como Jesus dissesse, seria melhor não ser mãe em meio ao mundo de tanto pecado, né? Então ali, Jesus está dizendo para aquelas mulheres que choram, eu estou sofrendo, mas para salvar toda a humanidade, eu vou ressuscitar. E quando ele diz, vocês vão chorar muito, felizes as mulheres que não amamentaram, que não geraram, é porque ele diz, a humanidade vai sofrer muito se continuar no caminho do pecado. Liliane Maria, padre, nas bodas de Caná, foi considerado o primeiro milagre de Jesus. Como Maria sabia e pediu para que os homens obedecessem às ordens de seu filho. Liliane Maria. Então aí, Liliane, a gente vê o zelo de Maria, a atenção de Maria, dela perceber ali que faltou o vinho, né? Então, com certeza, não era uma festa de casamento de uma pessoa qualquer. Era gente que tinha muita intimidade, muito próxima de Maria, muito próxima de Jesus, tanto que Jesus, foram convidados, Jesus ainda leva os seus discípulos com ele. Então, com certeza, os donos da festa, eles partilharam, né, com Jesus, com Maria, aquela dificuldade, e Maria vai até Jesus. Agora, é bom a gente perceber, Liliane, também, que esse texto ele precisa de uma boa interpretação. A gente não deve pegar assim o fato em si. Agora, tem uma sériezinha The Chosen, não sei se você já viu, quem não viu, né, são 8 capítulos, e o capítulo lá que fala das bodas de Caná, vale a pena você ver, Liliane, que te responde bem um pouquinho essa pergunta aí. É um feedback, né, interessante aqui da Carmen, padre. Padre Márcio, o senhor poderia continuar com esse momento de fé toda semana. Está sendo uma catequese para todos nós. Encantada. Que bom, Carmen. Te agradeço, viu? E o nosso projeto é esse, é continuar com o nosso momento de fé, para a gente ir se aprofundando aí ainda mais. Atualizando aqui, o Alexandre Paiva, né, juntamente com a Celeste, está doando aí 2 fardos de água. Olha aí, Alexandre, Celeste, saudade de vocês. Muito obrigado, viu, pela doação. Deus abençoe vocês. A Maiana Martins e o Hugo estão doando 2 fardos de água também. Opa, de 500. Obrigado, Maiane, obrigado, Hugo. Deus abençoe. A Nilva Silva está falando, Padre Márcio, sou Ana Carolina, aluna da catequese da tia Cris. Também vou doar 1 caixa de copos de água. Muito obrigado, Ana Deus te Carolina, abençoe. Vamos lá, tem um pedido aqui. Padre Márcio, sou Ana de Ibiá e frequento as missas de quarta em Araxá. Peço a bênção para minha família, pela minha mãe, e gostaria de saber como faço para colocar meu pai nas intenções de missa. 1 ano sem ele. Josimar José Pereira, Deus abençoe meu querido Padre Márcio, que Jesus te fortaleça em graça e sabedoria. Pronto, Ana, o nome do seu pai já está na intenção, domingo eu rezo para ele. Você já deixou o nome dele aí, os meninos vão anotar e no domingo a gente vai rezar para ele. O horário está avançando, né? Já passamos 15 minutos da nossa proposta. Teria mais alguma coisa, João? Só mais algumas atualizações de doação, Padre. A Maria das Graças Rezende está doando 1 fardo de água de 500 ml, 12 unidades. A Elizabeth Borges está doando 4 fardos de água de 500 ml. A Tatiana Eugênio está doando também mais 2 fardos de água de 500 ml. E a Ana Elisa Salete está doando 4 fardos de água, juntamente com sua família. Muito obrigado a todas as doações, a vocês que doaram, a vocês que participaram da nossa catequese, a vocês que deixaram aí as suas perguntas. Espero ter esclarecido a vocês e que esse momento tenha sido muito frutuoso para a gente conhecer de fato um pouco mais sobre a Virgem Maria. Para vocês verem que há muito para a gente conhecer, há muito para a gente mergulhar. E aquilo que a gente conversou hoje foram apenas pinceladas. O leigo ele precisa buscar uma formação mais sólida, né? O leigo precisa de fato se aprofundar, estudar, porque os nossos agentes falam muito de formação de leigo, mas quando a formação é dada, muita gente não bebe, muita gente não aproveita.
Hoje, antes da gente começar, eu ainda brincava com os meninos. Olha, não espera a audiência das missas, não. Porque parece que o povo não gosta muito de estudar, né? Então, a gente precisa buscar uma boa formação, porque a fé cega, ela é ingênua. A fé só sustenta quando ela amadurece. E a fé, ela amadurece a partir do conhecimento, porque o conhecimento vai trazer lucidez às nossas experiências. Então a gente pode encerrar esse momento saudando a Virgem Maria, como fez o anjo Gabriel e como fez a sua prima Isabel. E a gente conclui esse momento com a certeza de que semana que vem a gente volta para mais um momento de fé. Peço desculpas se não deu para responder todas as perguntas, eu não sei porque a gente aqui não vê os meninos que vão passando, mas se teve mais alguma pergunta, pode ter certeza que eu vou tentar no privado dar a resposta para você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem com Deus.